E agora, se todos têm suas Bíblias abertas ou perto, que gostariam de ler algumas palavras comigo, eu gosto de ler a palavra, e vocês? A congregação diz amém. Porque, afinal, o que eu digo pode falhar, porque eu sou um homem, mas o que ele diz não pode falhar, entendem? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não falhará. Oh, não é isso maravilhoso? Amém. Sua palavra nunca falhará. Que coisa gloriosa é isso! Sua palavra nunca falhará. Agora vamos ler esta noite e tirar um pequeno contexto do que vou tomar como texto, se o Senhor permitir. Está no livro considerado um dos profetas menores, mas certamente ele tinha a palavra do Senhor. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Que o Senhor acrescente suas bênçãos a essas palavras. Seus olhinhos devem ter se estreitado, pois o sol quente brilhava naquela manhã e reluzia em sua barba e cabelos brancos, enquanto ele subia a colina, ao norte de Samaria, e olhava para a cidade. Suas roupas eram bastante comuns e seus pés estavam empoeirados. Ele aparentava não ser muito atraente, mas tinha o assim diz o Senhor para o povo. Quão diferente é hoje no nosso evangelismo moderno? Que sistema diferente temos em relação ao que ele tinha? Este homenzinho, ninguém menos que Amós, um verdadeiro profeta do Senhor, com a palavra do Senhor para aquela geração pecadora. Este pequeno e destemido homem profetizou nos dias de Jeroboão II. Jeroboão era inteligente, um homem muito inteligente e sábio, mas era um idólatra. E Jeroboão levou seu reino ao auge, mas ele estava na idolatria. Ele o fez da maneira errada. Mas o reino prosperou sob Jeroboão. E geralmente, a prosperidade causa pecado. Muitas pessoas consideram a prosperidade como uma bênção, e seria, se pudéssemos lidar com ela da maneira correta. Mas ela geralmente leva ao pecado, desonrando a Deus. O reino estava florescendo em sua época, e as pessoas... Ele fez uma aliança com todas as nações ao seu redor. E como Israel caiu em um pecado terrível, afastou-se de Deus, afastou-se de seus mandamentos e de seus preceitos, e enlouqueceu completamente. As mulheres andavam pelas ruas com suas roupas finas e indecentes. Os homens passavam o tempo jogando e bebendo. As boates, como chamaríamos hoje, os lugares de entretenimento funcionavam abertamente na cidade. O pecado foi desconsiderado pelo ministério, ficando escancarado. Um lugar lindo, um grande centro turístico e totalmente aberto. O pecado não era mais repreendido no púlpito, estava à solta. E quando essa profecia foi anunciada, parecia que não aconteceria.
seria a última coisa que poderia acontecer. De acordo com o que esse profeta lhes disse, seria a última coisa que poderia lhes acontecer, pela forma como ele amaldiçoou aquela geração. Mas, ainda assim, em 50 anos, o reino deles foi completamente varrido da terra. Deus fala sua palavra, e a palavra de Deus é como uma semente. E quando ela é semeada, quando aquele profeta veio com a palavra do Senhor e falou essas palavras, elas tinham que se cumprir, se eram as palavras de Deus. Quando a palavra do Senhor é ungida, e é a palavra do Senhor, ela deve se cumprir em seu tempo. Podemos vê-la se cumprindo hoje, depois de milhares de anos. Ela deve se cumprir, porque é a palavra do Senhor e não pode perecer. Alguém estava conversando comigo outro dia e disse: Gênesis está errado ao mencionar os 6 dias da criação. Eu respondi: Gênesis 1 e Gênesis 2 são 2 coisas completamente diferentes. O primeiro capítulo de Gênesis diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Como ele o fez e quando o fez, isso é com ele, sim. Depois, o mundo era sem forma e vazio. Então, partimos dali para a criação. Mas, no princípio, até quando, não sabemos. Todas aquelas sementes que ele tinha lá quando as águas se foram, a vida voltou à terra novamente, reabasteceu a terra. E quando a palavra de Deus é semeada, não há nada que possa impedi-la de acontecer. E esse pequeno e destemido profeta veio do nada. A única coisa que nos é contada é que ele era um pastor. Não sabemos quem era seu pai, não sabemos quem era sua mãe, não sabemos de onde veio nenhum de seus descendentes, nada dele. Geralmente é assim que os homens que são enviados por Deus entram em cena. Eles vêm do nada e desaparecem da mesma maneira. Não tivemos nenhum registro dele do que aconteceu. Esse grande homem, Jeroboão, que era um homem de grande capacidade intelectual, tinha nação em prosperidade, porém em pecado. Eu me pergunto se não poderíamos tipificar um pouco disso essa noite com o nosso próprio país, nossa própria nação, que se encontra do jeito que está, em pecado, mas prosperando. Ouvi dizer que em breve teremos um corte nos impostos. Claro, qualquer um pode ler nas entrelinhas. As eleições estão se aproximando. Mas, e assim por diante, todas essas coisas que estão acontecendo. Israel, os pregadores, os sacerdotes e o governo tinham deixado a palavra de Deus para trás e um compromisso. E essa é a razão por que o país estava na condição em que estava. Embora estivessem tantos sacerdotes e tantos pregadores como sempre tiveram, mas eles haviam abandonado a palavra de Deus, se afastado dela. E é sempre nessas horas que Deus envia alguém do nada para trazê-lo de volta ao seu caminho. Alguma pessoa destemida se levantará com a palavra do Senhor e sacudirá o povo de volta à palavra novamente. Eu estava observando aqui, eu tinha notado algo aqui que eu gostaria, talvez, de me referir novamente. Está no capítulo 2, versículo 4. Gostaria de lê-lo. Ouçam esse homenzinho dizer isso. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Veem onde estava a sua mensagem? Trazendo-os de volta, porquanto haviam se afastado da palavra de Deus. Para qualquer leitor da Bíblia, isso faz com que você saiba que ele era um verdadeiro profeta. Ele os colocou de volta na palavra, de onde haviam caído. Oh, talvez suas igrejas tivessem prosperado. Provavelmente tinham belos edifícios. A cidade deles era provavelmente mais fascinante do que Fênix. Samaria,
como todos sabemos, era um grande centro turístico. Ainda é um lugar lindo, mas mesmo assim, eles tinham se afastado de Deus, e Deus lhes enviou esse mensageiro. Que mensagem de repreensão de Deus! Esse pequeno profeta os guiou para fora dali. Pois bem, Amós veio do deserto para a cidade do encanto. Não é de se admirar que seus pequenos olhos dados por Deus tenham se estreitado quando ele subiu a colina. Não como um turista diria, as mulheres diriam: vejam todas as compras que as mulheres estão fazendo, vejam os novos estilos que elas têm por ali. Ou não como alguns homens pensariam, os cassinos e outras coisas eram tão fantásticos na cidade, ou porque eles poderiam se sentar nas esquinas e observar a passagem do sexo oposto, cobiçando. Mas esse profeta, seus olhos se estreitaram por causa do pecado que ele viu na cidade. Não se estreitaram por causa de coisas que ele estava admirando, mas por ver o quanto eles haviam se afastado de Deus, o povo que fora chamado e escolhido. Vocês observaram aqui? Ele disse: não conheço outro povo além de vós. Eu vos tirei do Egito, e então vos afastastes de mim dessa maneira. E quando esse profeta, vindo do meio de pastores, lá no norte do país, com a palavra do Senhor, como ele olhou para aquela cidade, ele teve que enxugar o suor, suas roupas eram surradas e provavelmente não tinha dinheiro suficiente para pagar um quarto para si naquela noite. Isso não fazia nenhuma diferença para ele. Ele tinha uma mensagem que estava ardendo em seu coração e precisava entregá-la. Não apenas isso, mas a unção do Espírito Santo que o havia atingido lá no deserto fechou-lhe os olhos para o encanto do mundo. E todo servo ungido de Cristo tem os olhos cegados para as coisas do mundo. Eles não veem essas coisas, eles não procuram por elas, eles têm algo. Cristo está diante deles. Isso é tudo o que veem. Eles não temem nada, Cristo está diante deles. Uma mensagem deve ser levada às pessoas e eles não se detêm diante de nada. Não se pode arrancar a mensagem deles. Você pode colocá-los na cadeia, na prisão, no que quiser. Eles saem de lá. Esse é um ungido do Senhor. Sim, ele olhou para a decadência espiritual da cidade, a imoralidade e a decadência espiritual da cidade. Eu me pergunto, quantos servos do Senhor cruzando a montanha aqui em cima olhariam para Fênix? Vocês vêm aqui pelo encanto, pelo brilho do sol e pelo descanso, e não podemos falar nada sobre isso. Não muito tempo atrás, a última vez que estive aqui, sentado lá na Montanha Sul, minha esposa sentada ali atrás, eu estava conversando com ela. Eu disse: cerca de 300 ou 400 anos atrás, este vale era um lugar lindo, sem dúvida. Quando o rio Salgado passava por aqui, e os coiotes, e assim por diante, e o florescimento dos cactos. Veja como está. Tudo se tornou um amontoado de pecado. E ela indagou: bem, então o que te traz aqui? Eu respondi: eis o que me traz aqui. Apesar da escuridão e do pecado que há na cidade, há algumas testemunhas do Senhor, imagens vivas de Cristo ali. Vim para me colocar ao lado delas, para fazer brilhar a luz do Evangelho. Alguns desses irmãozinhos anciãos ali na esquina de alguma rua trabalharam duro e suaram, clamaram e oraram, com uma mensagem em seus corações. Vim para lhes oferecer a minha contribuição, para fazer brilhar a luz do Evangelho puro de Jesus Cristo na grande área metropolitana desta cidade de Fênix. Mas poderia muito bem ser um lugar maravilhoso se o homem aproveitasse as conquistas que foi capaz de alcançar, construindo belas casas como as da Montanha Camelback e Montanha Cavalier. Quando passei por lá, há 35 anos, aquilo era um deserto. Lá conduzíamos burros montados em cavalos, e aqui na Montanha Sul, correndo atrás de burros e cavalos.
e agora tornou-se uma grande área metropolitana desta grande e fabulosa cidade. Sua população aumentou em dezenas de milhares e milhares de vezes. Ela se expandiu de tal forma que hoje a própria decadência das cidades a levou ao caos. A poluição está chegando. Sua umidade é tão ruim quanto a de Jeffersonville, Indiana, no Vale do Ohio. É sempre o homem que polui o mundo. Quando os índios a ocupavam, era um lugar lindo, mas quando o homem branco chegou, ele trouxe seus pecados, bebida alcoólica e imoralidade. E ele contaminou a terra a tal ponto que se tornou quase uma fossa. Que coisa horrível de se ver! Deus irá varrê-la da face da terra um dia destes. E ele está escolhendo um povo em justiça que reinará sobre a terra, enquanto ele reina como rei. Ele está agora tomando seu povo para o seu nome, um povo para o seu reino.